Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o técnico Rodrigo. Boa tarde, eu sou a Rosângela. Nós viemos aqui falar com vocês hoje sobre o tema Sou cidadão e compreendo a importância da documentação pessoal, tá? E nesse grupo a gente vai estar falando sobre a importância de alguns documentos, os documentos mais importantes que todo cidadão deve ter acesso, ok? Vamos. Pessoal, nós vamos falar primeiro da certidão de nascimento, tá? A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória, tá? Onde requerer esse documento? O interessado deve dirigir-se ao cartório de registro civil correspondente ao local de nascimento ou domicílio. Esse documento também pode ser solicitado pela internet nesse momento, tá bom? Pessoal, dando continuidade, o próximo tema não chega a ser exatamente um documento, mas é um processo muito importante, principalmente, praticamente para os adolescentes de 16 até 18 anos, que seria a emancipação do menor. O que é a emancipação do menor? Significa antecipação da capacidade civil, ou seja, é o direito do menor de administrar os seus próprios bens e praticar todos os atos previstos para a maioridade, que acontece aos 18 anos. Ou seja, o adolescente que tem 16 anos, ele vai ter uma responsabilidade de um jovem de 18 anos. Ele vai antecipar essa responsabilidade, mas também tem a garantia de direitos da mesma forma. É um ato jurídico que concede a uma pessoa que ainda não tenha atingido a maioridade a capacidade para a prática de atos da vida civil, sem a tutela dos pais. Ou seja, o adolescente que tem 16 anos, ele vai ter a independência dele. Os pais não serão mais responsáveis por ele. Entenderam? Normalmente aqui no Brasil é de 16 para 18 anos. E tem 3 tipos de emancipação: a voluntária, a legal e a judicial. Eu vou falar rapidamente sobre elas. A voluntária acontece a partir da permissão dos pais ou responsável pelo menor. É um processo que deve ser realizado em um cartório através de escritura pública. A emancipação legal, quando que ela ocorre? Automaticamente a partir dos seguintes eventos, quando envolve o adolescente com 16 anos. Quando ele se casa, quando ele presta o serviço público, ele entra, né, no serviço público, quando faz uma formatura, o curso superior, ou seja, quando conclui, fez uma faculdade, fez um curso superior, já automaticamente está emancipado. E quando estabelece, pelo estabelecimento, na verdade, né, do menor como comerciante ou como empregado pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT. Ou seja, no caso, quando o menor ele tem o próprio negócio. Tá? E o último tipo de emancipação é a emancipação judicial, que acontece quando o menor não está sob o poder dos pais ou quando existe uma discordância deles sobre a situação. Então, o que seria essa emancipação? Aquele adolescente que tem 16 ou 17 anos, ele vai ficar numa situação que ele não depende mais dos pais, ele vai dar conta do seu próprio sistema, né? Ele vai ter a sua própria fonte de alimentação, né, os seus próprios recursos, ele não vai estar mais sob a tutela dos pais. Então, aí, nesse caso, esses adolescentes vão ter que estar buscando um outro tipo de documentação, tá? Porque ele não vai ter mais a tutela dos pais. Pessoal, agora nós vamos falar do próximo documento, tá? Que é a carteira de identidade, né? Que a gente chama de RG. É um documento que tem a sua foto, a marca da sua digital e informações pessoais como nome completo, nome dos pais, data de nascimento, região onde você nasceu. A partir disso, ele serve como sua identificação entre as demais pessoas. Onde fazer esse documento? O interessado deve procurar o Instituto de Identificação da Polícia Civil ou o poupa-tempo da sua cidade.
Na primeira via, o interessado deve comparecer para realizar a primeira coleta das impressões digitais, fotos e assinatura. Para isso, antes é necessário agendar data e horário para atendimento nas plataformas digitais do Poupatempo. A segunda via precisa de agendamento pela internet, tá, pessoal? Pessoal, agora nós vamos falar sobre o cadastro de pessoa física, tá? Que é o CPF. Quando você faz o seu CPF, recebe os números que serão os seus durante toda a vida. E são diferentes para cada pessoa. Esses números são diferentes para cada pessoa, tá? Cada um tem o seu número. A principal função é servir de identificação dos contribuintes no imposto de renda. Tanto que os filhos, a partir dos 12 anos, precisam ter o seu CPF para ser incluído na declaração de imposto dos pais. Se você quiser prestar um concurso público, se matricular em uma universidade, vai precisar ter o seu, tá? E se quiser abrir uma conta em banco, fazer compras ou pedir um cartão de crédito, também você vai precisar, tá? Onde requerer esse documento. Para inscrever-se no cadastro de pessoa física, o interessado deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, ou ainda uma agência dos Correios, tá, gente? A segunda via também pode ser solicitada pela internet. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o título de eleitor, tá? Qual a importância do título de eleitor? O título de eleitor é um documento necessário para que o cidadão brasileiro participe principalmente na vida política do país. A escolha dos nossos representantes políticos, por exemplo, né? Então, na hora de votar, vocês têm necessidade de ter o título. Sem ele, vocês não podem votar, tá bom? E é muito importante. O título de eleitor também é exigido em várias outras ocasiões, como na matrícula em universidade pública, pelo empregador na hora da contratação, para inscrição ou concursos públicos, entre vários outros processos, vocês vão precisar do título de eleitor. Onde requerer? O interessado deve dirigir-se ao Tribunal Regional Eleitoral ou Zona Eleitoral, mais próxima da sua residência, tá? Que seria o cartório eleitoral, tá, gente? Esse documento também pode ser providenciado pela internet. O título de eleitor é facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, incompletos, e é obrigatório para maiores de 18 anos, tá bom, gente? Pessoal, dando continuidade aqui, o próximo documento, iremos falar sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social, conhecida pela sigla CTPS. É um documento que contém informações sobre a vida profissional do trabalhador e sobre sua filiação ao Instituto Nacional de Seguridade Social, ou o INSS. A carteira de trabalho é essencial para a contratação como empregado, pois é o documento que registra o documento de trabalho, garantindo os direitos trabalhistas e comprovando o tempo de contribuição para a aposentadoria, ok? Ela pode ser solicitada, esse documento pode ser solicitado a partir dos 14 anos, tá? É gratuita e pode ser retirado nos devidos locais, pois não há cobrança desse tipo de documento, tá bom? Aonde que você consegue a carteira de trabalho? Normalmente, você teria que fazer um agendamento ali no Poupatempo, né, para estar conseguindo essa carteira. Porém, por conta da pandemia, por conta da atual situação, ela está sendo disponibilizada pela internet. Então, praticamente a carteira de trabalho, se você tem aquela física, sabe, aquela caderneta antiga, não é que ela não está mais em uso, mas a questão é que ela está sendo substituída pela digital. Então, assim, você tem a física, vai continuar com a física, mas quem for precisar de uma carteira de trabalho agora, ela é esse modelo que está aparecendo aí no slide, tá vendo? Ó, ela é digital, tá? Então, a partir de agora, todas as carteiras de trabalho será digital. Pessoal, o próximo documento é extremamente importante, né? Principalmente aí os meninos que prestem atenção nessa parte, que é o certificado de serviço militar. Aí na tela eu coloquei dois documentos, porque eu vou estar explicando os dois, qual que é a necessidade desse documento, tá? O alistamento é a primeira etapa do serviço militar obrigatório.
Esse procedimento é obrigatório e deve ser feito por todos os brasileiros no ano que completa 18 anos. Ou seja, você está com 17, vai completar 18, você precisa. É esse momento. Não é com 16, não é com 19. É entre os 17 aos 18 anos. A sua apresentação é necessária em diversas situações, inclusive para solicitar passaporte, fazer matrícula em instituições do ensino, exercer cargo público, efetivar registro de trabalho. O certificado de alistamento militar é o documento que comprova que você fez o alistamento. E como que é feito esse alistamento? Ele deve ser feito ou pela internet, tá? Ou pela junta militar. Normalmente, você faz pela internet. Você vai fazer o agendamento pela internet. Caso, passei dos 18, não consegui fazer, você vai ter que comparecer numa junta militar. Porém, novamente, por conta da pandemia, esse processo está suspenso o presencial. Porém, acredito que depois da pandemia eles vão estar liberando. Ok? E por que eu coloquei esses dois documentos? Esse branco mais estendido, ele na verdade, ele é o certificado de alistamento militar. É o primeiro documento. Quando você faz o alistamento, você vai pegar esse primeiro documento, tá? E aí ele vai ter um processo de datas, de confirmações, até você conseguir fazer o juramento da bandeira. E aí você vai pegar o segundo documento, que é o certificado de dispensa, ou seja, a reservista. O próprio nome já diz, reservista, que nem... Imagina um time de futebol, tem o titular e tem os reservas. Quando que o reserva entra? Quando o titular sai. É a mesma coisa, quando você vai se alistar no serviço militar, eles vão perguntar, você tem interesse em servir ou não? Né? Quem tiver interesse, coloca sim e provavelmente vai ingressar e vai ficar por mais ou menos 1 ano, 2 anos servindo no exército. A questão dele continuar, aí vai depender de como ele estiver lá dentro. Caso você não tenha interesse em servir, você vai colocar que não tem interesse, vai continuar fazendo os procedimentos, vai comparecer quando for convocado, vai ter um processo de jurar a bandeira. O que seria esse jurar a bandeira? Eles vão colocar a bandeira do Brasil, vai ficar um monte de menino enfileirado, vai cantar o hino nacional e vai ter que fazer um juramento. Por quê? Se houver uma situação, se o Brasil precisar de pessoas para uma situação de guerra ou uma situação que precisa do exército, aí o pessoal que tem a reservista, né, que foi dispensado, pode ser convocado. Entenderam? Então tem que ficar claro isso. E esse documento é muito importante porque várias empresas pedem, né? Por quê? Fica uma situação de enquanto você não tiver a sua reservista em mãos, você pode ser convocado. Por isso tem serviço que só aceita quando você está com a reservista. Entenderam? Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É extremamente que vocês tenham prestado atenção nas nossas orientações. E aqui a gente apresentou os documentos essenciais para que todos tenham em mãos, tá? E aqueles que, assim, eu não tenho CPF, eu não tenho a carteira de trabalho, não tenho alistamento, enfim, verifiquem com seus técnicos, tá? Qual documento que está faltando e peça orientação para que ele ajude vocês a providenciar, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, a gente não colocou aqui, por exemplo, o que precisa para tirar cada documento. A gente apresentou os documentos, a importância de que cada um deles tem na sua vida como cidadão, e é importante que vocês verifiquem isso. Por quê? Cedo ou tarde você vai precisar desses documentos, seja para entrar numa escola, num curso, num trabalho, para tirar uma casa, qualquer situação você precisa dos documentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é importante que vocês tenham prestado muita atenção, tá? Todos esses documentos que a gente apresentou para vocês aqui são essenciais na vida de vocês, tá? É assim que vocês vão exercer a cidadania de vocês, tá? Então, é muito importante, não deixa de providenciar nenhum desses documentos. Se vocês, como o Rodrigo já falou, se vocês não tiverem qualquer um deles, entre em contato com o técnico, converse, pergunte como providenciar para vocês fazer isso urgente, tá bom? É isso, né, Rô? A gente agradece a participação de vocês mais uma vez, tá? E espero que a gente tenha colaborado com alguma coisa aí na vida de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Se cuida. Tchau, tchau, gente.